We find ourselves nós nos encontramos trusting in governments. confiando em governos. We find ourselves Nós nos encontramos trusting in social programs. confiando em programas sociais. We find ourselves Nós nos achamos looking to the government to pay our retirement. achando que o nosso governo então vai pagar a nossa aposentadoria, que bom. And we trust in things that are bigger than us. E nós confiamos em coisas que às vezes são maiores do que nós. And we don't really trust in God a lot of E times. muitas vezes nós não realmente confiamos em Deus. In my country, No meu país, lots of Christians muitos cristãos, trust in Social Security. eles confiam no serviço social. Lots of people Muitas pessoas trust in government assistance for health care. confiam no sistema do governo para assistência de saúde. But I want you to know, Mas eu quero que você saiba the God that we belong to que Deus, a quem a gente pertence, is bigger than any government, é muito maior do que qualquer governo, any kingdom. do que qualquer reino. The kingdom of God is coming. O reino de Deus está aqui, The está kingdom of vindo. God is coming. O reino de Deus está The vindo. kingdom of God is O reino de coming. Deus está vindo. The kingdom of God is O reino de coming. Deus está vindo. And he's coming in great power E ele vem em grande poder to be released in your lives. para ser liberado sobre as suas vidas. Kingdoms come and go. Os reinos vêm e vão. Great empires come and go. Grandes impérios vêm e vão. The Assyrians, Os the Assyrians, assírios, the Babylonians, os babilônios, the Greeks, o império grego, the Romans, o império romano, the English, o império da Inglaterra, the Americans. o império dos americanos. Sim. They come and they go. Eles vêm e eles vão. We find ourselves Nós nos encontramos trusting in the wrong kingdom. confiando nesse tipo no reino errado. The kingdom that you belong to O reino ao qual você is pertence the kingdom that is promised to reign forever. é o reino que promete chover para sempre. That's good news. Isso é boa notícia. I'm just trying to get in touch with reality. Eu estou tentando entrar em contato com a realidade. We think the kingdom of God can change Brazil Nós achamos que o reino de Deus pode mudar o Brasil and change America e mudar a América and change the e world mudar o mundo. sometimes. Algumas vezes. A gente pensa isso só algumas vezes. But I want you to know Mas eu quero que você saiba the kingdom of God will rule. que o reino de Deus The vai kingdom- governar, que ele governa, The kingdom of God will reign. que ele vai reinar. Now the Bible was written, A Bíblia foi escrita, especially the New Testament, especialmente o Novo Testamento, with people that were in persecution. com pessoas que estavam sendo perseguidas. The book of Mark O livro de Marcos was written to a group of persecuted Christians. foi escrito por um grupo de pessoas perseguidas. They think it was written around 62 to 66 Pensam que AD. foi entre 62 e 66 depois de They're Cristo. not sure who wrote it. Ninguém sabe ao certo quem They think escreveu. John Mark wrote it with Eles pensam Peter. que João Marcos escreveu, ou talvez Pedro. Amen? Amém? Why was it written? Por que foi escrito? It was written because Foi escrito porque the Christians in Rome os cristãos em Roma, were suffering great persecution, eles estavam sofrendo grande perseguição. and they wanted to know, E eles gostariam de saber, eles queriam saber, like John the Baptist did, como João Batista fez, are we really following the right man? pensando, será que eu estou realmente seguindo o homem Is certo? Jesus truly the King of Kings and Lord of Jesus Lords? realmente é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Right? And this was the first century. E esse foi o primeiro século. The high watermark of the church, right? Então a gente pensa, será que essa é a marca mais alta da igreja? No, it wasn't. Não, não foi a marca mais alta da igreja. In fact, the Roman Empire De fato, o Império Romano and the Roman religion of the time, e a religião romana daquele tempo, which was emperor worship, que foi adorar o imperador, was growing much faster than Christianity. estava crescendo, aumentando muito mais rápido do que o cristianismo. And the Christians in Rome E os cristãos em Roma were struggling. estavam tendo When you dificuldades. look at the Roman Empire, Quando a gente olha para o Império Romano they had powerful horses, e aqueles cavalos tão poderosos, powerful chariots. as charretes tão poderosas, Their king, Caesar, came in nossa, César estava chegando, o on a rei, chariot with horses lots com a of times. sua carruagem cheia de seus cavalos. Olha isso. Their symbol Haviam símbolos of power de poder. was the eagle. O símbolo de poder era a águia.
could take and destroy anything it wants. Ele podia destruir qualquer coisa que ele queria. Our symbols are a little bit strange. Nossos símbolos eram diferentes. Our king didn't come in on a horse. Nosso reino, Didn't come in on a o horse. nosso rei não veio num cavalo pomposo. He came in on a donkey. Ele veio numa mulinha. Eu morri. They had a powerful eagle, Eles tinham uma águia muito poderosa and we have e nós temos. doesn't sound very powerful, does it? A pombinha não parece tão poderosa, né? Não parece. But the power released through Jesus Mas o poder And the liberado power- através de Jesus and the power of the Holy Spirit released through your life e o poder do Espírito Santo liberado através da sua vida can destroy anything. pode destruir qualquer coisa. You need to understand Você precisa entender that the power that raised Jesus from the dead que o poder que lhe ressuscitou Jesus dos mortos is the power that lives in é o you poder que vive em você. and you Em você. and you E você. and you. E você. And you need to start believing E você precisa começar a acreditar with all of your heart de todo o seu coração that Brazil que Brasil is no longer going to be in retreat, não vai estar num retiro apenas, but Brazil is going to progress mas Brasil vai progredir under the power of the Holy Spirit. debaixo do poder do Espírito Santo. You are all thrilled that you have a new president, Todos estamos orgulhosos e felizes que temos um novo presidente, and I think that's good, e eu acho que isso é bom, but you really need the King of Kings and the Lord of mas Lords. realmente o que precisamos é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Because presidents will come and go. Porque presidentes vêm e vão. Presidents will be put in jail. Presidentes são colocados na prisão também. People will get arrested. Tem pessoas que são presas. Okay, let's go back to the Roman Empire. Vamos voltar aqui para o Império Romano. So in Mark, Então, em Marcos, Jesus is talking about, Jesus está falando sobre... he's talking about these things that are in our lives. Ele está falando sobre essas coisas. And again, we don't think of them as being real powerful. E ele está falando sobre essas dificuldades da vida. E a gente, de novo, pensa que a gente não é tão poderoso. Será que a gente é tão He poderoso talks assim? about us being a light on a hill Ele está falando sobre ser a luz no topo da montanha, that people be drawn to. em que as pessoas vão ser atraídas para essa luz. That's good. Isso é bom. That's kind of powerful. Isso é But poderoso. then he talks about us being leaven. E aí, de repente, ele fala sobre sermos um fermento. That doesn't look very powerful. Fermento não parece tão But it's poderoso. this quiet thing, Mas essa coisa quieta, this quiet confidence essa confiança quieta, silenciosa, that changes things. transforma as coisas. And it grows almost unnoticed. E cresce, de maneira que às vezes a gente nem percebe. Amen? Amém? So Jesus Então Jesus, is struggling a little bit. He's struggling ele estava tendo dificuldade, um pouco de dificuldade. at home as he's preaching the gospel. Ele estava em casa pregando o evangelho Lots of people are getting healed, e muitas pessoas estavam sendo Lots of people being curadas, delivered. muitas pessoas sendo libertas, but he's kind of fed up with being in Judea. mas ele In Judea, sim, ele in his estava hometown area. sim, na área dele, na casa dele, estava tendo um pouco de dificuldade ali com os familiares, né? As pessoas conheciam ele. so he's setting the stage in the first 4 chapters of Mark Então, nos primeiros capítulos de Marcos, to help the people see ele prepara o caminho para que as pessoas pudessem ver what's coming. o que estava vindo. This is the word I believe for your movement. Essa é a palavra que eu creio para o movimento de vocês. Jesus, and I'm simplifying this, I'm cutting this way back. Então, eu estou cortando isso daí lá para trás. Jesus says Jesus in diz, Mark chapter 4, Marcos capítulo 4, he gets with his disciples. ele está com os seus discípulos. He's pretty frustrated with what's going on. Ele, na verdade, está meio frustrado com o que tinha acontecido. And he says, E ele diz, we're going to the other side. nós estamos indo para o outro lado. Remember the story? Lembra dessa história? Estamos indo para o outro lado. Everybody loads up on a boat. Todo mundo entra num barco. And what happens? E o que acontece? They get out Eles saem on the sea no mar, em direção ao mar. Eles saem pelo mar. and the storm comes. E aí vem aquela tempestade. And they're out on the storm. E eles estão na tempestade. And Jesus is below deck
E Jesus está lá, abaixo do deck, asleep. dormindo. And the disciples, E os discípulos, they go crazy. eles vão à loucura. Ah, Jesus, Jesus! We're gonna die! We're gonna die! A gente vai morrer! A gente vai morrer! E o texto diz, They forgot eles esqueceram that Jesus was prophesying. que Jesus tinha profetizado. See, when Jesus says, we're going to the other E quando side, Jesus falou, nós vamos para o outro lado, you're going to the other side. eles iam para o outro lado. So Jesus wakes up, Então Jesus acorda, storm raging. aí tá aquela tempestade lá. Says, are you going to try and kill it? The disciples, are you going to kill us, Jesus? We're going to let us A gente vai die. morrer, você não se importa, a gente vai morrer. And he says, peace be still. Ele fala, paz agora, isso acontece. Where this movement is going, where you guys are going, Então, aonde nós estamos indo, is you're leaving your hometown. provavelmente vão deixar sua casa, You're leaving where it's safe. vão deixar aonde é seguro, And you're going to the other e side. vocês estão indo para o outro lado. Who wants to go to the other Quem side? quer ir para o outro lado? Who wants to go to the other side? Amém, glória a Deus. Well, the story even gets better. Ah, e a história fica muito melhor. See, the book Então, o of livro, Mark, o livro I de Marcos, believe, eu creio, was written to insult the Roman Empire. eu creio que ele foi escrito para insultar o Império Romano. So here's Jesus with these 12 guys, Então tá aqui Jesus com esses 12 homens. and he's making his first Gentile trip. E aí ele faz a sua primeira viagem aos gentios. He was going outside of the church, if you will, Ele estava saindo para fora da igreja, se você Eles- compreende isso. and he's going into foreign territory. E aí ele estava indo para o território lá fora. Woo-woo. Uhul! And what does Jesus do? E o que Jesus fez? He gets off the boat. Ele vai no barco. Well, let me give you a little more context. Well, Deixa eu no, dar um it's pouco mais de contexto aqui. It's okay. Let me tell Não, a story. tá bom, vou contar a história. And Jesus goes across the Sea of Galilee, E Jesus vai através do Mar da Galileia and he runs into one man, e ele vai atrás de um homem. or two, depending on which text you Ou read. dois, talvez depende do texto que você lê. But the one guy is really noteworthy. Mas esse camarada é muito conhecido. It's the Gadarene demoniac. É o endemoniado gadareno. Runs up to Jesus, Ele sai correndo na direção de Jesus, falls on his knees, cai nos seus joelhos. says, "What do you have to do with me, Senhor, o que você tem a ver comigo? Son of God?" Filho de Deus. See, Filho de Deus, o que você tem a ver comigo? I think the demons were speaking to Jesus, Eu creio que os demônios estavam falando com Jesus. and they said, "Jesus, be nice to us. Ele estava falando, Jesus, por favor, seja bonzinho com a gente. Send us into the pigs, Manda a gente para os porcos. because our boss is going to be really upset if you send us somewhere else out of here." Porque se o Senhor tirar a gente desse território aqui, o nosso chefe vai ficar muito chateado com a gente. Now, here's the joke. E essa é a piada. Here's the inside joke for the Romans. É a piada para os romanos. There was a legion Havia uma legião of men De in homens. Decapolis. In Decapolis, the cities there, the 10 Na cities City, there. na cidade, desculpa. Havia uma legião de homens. And they were the 10th legion E eles eram a legião in the Roman Empire. no Império Romano. And guess what their mascot was? E adivinha qual era o seu mascote? The pig. O porco. The pig was on their coins. O porco estava nas suas moedas. The pig was on all of the buildings that they built. Estava em vários prédios que eles construíam. These were the bad boys of the Roman Empire. Esses eram os homens maus do exército do Império Romano. They were the worst of the worst. Eles eram os piores dos piores. So when Jesus says to the man, Então, quando Jesus fala para o homem, "What's your name?" qual é o seu nome? The man responds, E aquele homem demoniado responde, "Legion." Legião. And then they beg that he sends them into the pigs. E aí ele implora, por favor, me manda para os porcos. First of all, what were all those pigs doing in that part of the Em world? primeiro lugar, o que esse montão de porcos estava fazendo naquela parte do mundo? Well, it was the food supply for the Roman army. Era a parte de alimento pro
pro exército de Roma. So Jesus sends the demons into the pigs Então Jesus manda os demônios para dentro dos and porcos. destroys their economy with one word. E com uma palavra ele destruiu a economia para o alimento para aquele exército romano. With a word, Jesus can change your economy here Com in uma Brazil. palavra, Deus pode mudar a nossa economia. You don't have to worry E você não tem que se when you preocupar. belong to the King. Quando você pertence ao reino, There will always be enough. sempre haverá o suficiente. Amém? Sends them into the pigs. Então ele envia os demônios para os porcos. And what does he say to the man? E o que ele diz para os homens? Go back. E para aquele homem, volte. He's in his right mind now, right? So he's sitting there with clothes on. First time in a long time. Ele está na sua mente perfeita lá, ele está sentado, ele andava nu, mas ali ele estava sentado. He's sitting down. Ele está sentado, tranquilo. All the guys that are taking care of the pigs in the local area, E aquele pessoal que estava cuidando dos porcos na área local, they run up and see this guy. eles vão lá correndo para ver esse cara. The text is very clear. O texto é muito claro. It says that Ele diz nobody could contain or keep this man. que ninguém conseguia controlar, segurar ou parar esse homem. It was an insult to the Roman army. Era um insulto ao exército romano. They couldn't take care of this guy. Eles não conseguiam tomar conta So here he desse is cara. with a word. Então, com uma única palavra, Jesus heals the man, Jesus cura o homem, delivers the man. liberta ele. The man's in his right mind. O homem está no seu estado perfeito de mente. He's all clothed. Ele está todo coberto, todo está vestido. All the pig tenders see him, Todo o pessoal veio vê-lo. and they say, E ele diz, read the text. leia o texto. They say, Jesus, Eles falam, Jesus, go away from us. vai embora daqui, por favor, saia de perto da gente. You see, when the kingdom E sabe, quando o reino, steps into another kingdom ele entra no outro reino and destroys the powers that e be, destrói o poder daquele outro reino, it'll shake the community up. ele sacode a comunidade em volta. As you'll find in these next few years, E você vai ver nos próximos anos, when you go into these areas of bondage, drug addiction, quando você for a essas áreas que estão escravizadas, de prostituição, pornography, pornografia ou traficantes, seja lá o que for. Jesus comes in and destroys that E quando power, Jesus vem e destrói aquele poder, and people get changed, e as pessoas são transformadas, a lot of times people don't want the change. algumas vezes as pessoas não querem a transformação. They're afraid of real freedom, Eles estão com medo de verdadeira liberdade. because even though the people in Decapolis hated the Roman Empire, Porque mesmo que aquelas pessoas também detestavam o Império Romano, they felt more secure. eles se sentiam mais seguros. Sometimes it's easier to just complain about how things are Muitas vezes é mais fácil de ficar reclamando sobre como as coisas são than to actually change things. do que realmente ir lá e mudar e transformar as coisas. Are you hearing me? Você está me ouvindo? Are you hearing me? Jesus says to the man, Jesus fala para o homem, says, go back volte lá. and tell them what the Lord has done for you. Ele diz a ele o que o Senhor fez para você. Now that is a direct slap in the face to Caesar, Isso é um tapa direto na cara do César, because Caesar at that time porque César naquele tempo had stolen 25 names of Jesus. Redstone. Taken 25 names of Jesus. He was the Son of Man. He Ah. was the Son of God. César naquela época se apropriou de 25 nomes de Jesus, como filho do homem, filho de Deus, etc, etc. He was the bridge builder. Ele era aquele que construía ponte. He was the Savior. Ele era o Salvador. So when he says to him, go back and tell them what the Lord has done for you, Ele se chamava assim. Então quando Jesus fala, vai lá, volta, e diz o que o Senhor fez por he was você, insulting the whole Roman ele Empire. estava insultando todo o Império Romano. So with a word, Então com uma palavra, he delivers the demoniac. ele liberta aquele demoniado. With a Com word, uma palavra, their food supply goes into the sea. todo o alimento deles vai embora pro mar. With a word, he disrupts the whole community, Com uma palavra, ele sacode toda a comunidade, because the demoniac, porque os endemoniados, now healed, o endemoniado que está curado, he even disobeys Jesus. ele não desobedece Jesus. He wants to go with Jesus back Na verdade, ele quer ir embora com Jesus, across the sea. pro outro lado do mar. Jesus says, no, you stay here Mas and tell Jesus them fala, what the não, Lord, fica aqui, fala o que Deus fez por tell your você. family what the Lord Fala has para done sua for you. família o que Deus fez por você. But it says he goes back to the community and tells everybody. E diz que ele não falou só para sua família, ele voltou para a comunidade e falou para todo mundo.
Jesus goes back home. Então Jesus volta para casa. This is home. Agora é casa. Isso aqui é casa, ó. This is home. Isso aqui é casa. You get it? Entendeu? Agora sim, ele saiu lá de fora, tá em casa. He goes back and he gets insulted. E aí ele chega em casa He e é goes- insultado. He goes back home and the people say, E o pessoal, I know who Jesus eu sei is. quem é Jesus. In fact, there was so little faith in his community. Então eles tinham tão pouca fé na sua... Havia tão pouca fé na sua It says comunidade. that Jesus could only heal a few. E a Bíblia diz que Jesus só pôde curar poucos ali. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? Amém? Ah, glória a Deus. So Jesus says, Então Jesus diz, we're going back to the other side. nós vamos de volta para o outro lado. Who wants to go to the other side? Quem quer ir para o outro lado? Yeah. Amen. Jesus goes back to the other side. Então Jesus volta para o outro lado. And guess what? E adivinha o quê? There's thousands of people waiting for him. Tem milhares de pessoas agora esperando por Jesus. Because I believe Porque eu creio one man told the story. que um homem contou a história. One man told the story. Um homem contou aquela You see, história. when the miracle comes in somebody's life, Então, sabe, quando o milagre vem na vida de alguém, it's hard to stop them from talking about it. é difícil tentar pará-lo de falar sobre esse milagre, sobre Jesus. Amém? People of God, Pessoas de Deus, listen to me. ouçam-me. Let's go to, I know we don't have a lot of time, Eu sei que eu não tenho muito tempo. but I want to talk about just a few more things. Eu só vou falar mais algumas poucas coisas. Jesus can destroy any empire anywhere. Jesus pode destruir qualquer império em qualquer lugar. And he's looking for you. E Ele está procurando por Say, vocês. do you want to come with me and destroy the works of the E Ele está devil? falando, você quer vir comigo destruir as obras de Satanás? Do you want to heal the sick? Você quer curar o Do you enfermo? want to raise the dead? Você quer ressuscitar o Do morto? you want to cast out demons? Você quer expulsar You demônios? want to- The storm will come for this movement. A tempestade virá para esse movimento. But Jesus already said this group's going to the other side. Mas Jesus já disse, esse grupo vai para o outro lado. Amém? That's the Vocês. word he gave me to share with you tonight. Então, essa é a palavra que Deus me deu para compartilhar com você essa noite. That's very good news. São notícias muito boas. Ezekiel 47. Ezequiel 47. And I'm going to just paraphrase here. E eu só vou parafrasear um Oh, we all pouco. know the story about the river, right? Eu sei, todo mundo aqui sabe a história do rio, não sabe? A história do rio, de Deus? Todo mundo sabe? Read it carefully. Olha, leia depois bem Is it- devagarzinho, com bastante cuidado. One side note for just a minute. Can I say one other thing? Yes. So it's in Ezekiel 47. Então, Ezequiel 47, In Ezekiel, em Ezequiel, he's called Son of Man, Son of Man, Son of Man, ele está Son of falando Man, filho do Son of homem, Man, filho do Son of homem, Man. filho do homem, filho do homem. 93 times. 93 vezes. So I thought, wow, that's a lot. And I mean, Jesus is always referring to himself as the Son of Man. E Jesus sempre se referiu a ele mesmo como He's not filho re- do homem. He's not referring to himself as the Messiah. Ele não se referia como o Messias. He's Son of Man. Ele se referia Son a of ele man. mesmo como filho do homem. Son of man. Filho do homem. Do you know what the name means? Sabe que o nome significa algo? It means obedient human being. Significa... Obedient human being. Sim, significa homem muito obediente. Do you get it? Você entendeu? Jesus was modeling for us in the New Testament. Jesus estava modelando para nós no Novo Testamento He was God, que ele era Deus, but he was 100% man. mas ele também era 100% homem. That's important that you remember that. Isso é importante que você se lembre. He had to wrestle with things every day, Ele tinha lutas todos os dias but he também. decided he was going to be an obedient human being. Mas ele decidiu que ele ia ser um homem, um ser humano muito obediente. That's why he only went where the Father told him to go. E aí ele foi a todos os lugares que Deus mandou ele ir. That's why he only said the things the Father told him to say. Por isso ele só falava as coisas que Deus falava para ele And he falar. only did the things the Father told him to do. E ele só fez as coisas que o Pai falou para ele falar, para ele fazer. He was an obedient Ele era human being. obediente, um ser humano obediente. Your obedience is foundational. Your obedience? Your obedience Isso. is foundational A sua obediência é uma fundação to all that you do. para tudo que você fizer. Ezekiel 47. Ezequiel That was 47. my side note. Sorry. Agora sim. I couldn't help myself. Era só uma nota só.
I know I'm hard to follow. Sorry. Não, eu sei que eu sou difícil de seguir. So we see the picture in Ezekiel 47. Então você vê a figura aqui de Ezequiel 47. And the first thing that you see E a primeira coisa que você vê is you see the river of God é que você vê o rio de Deus trickling out saindo underneath the door sill debaixo, bem pouquinho debaixo da porta. of the temple. Sai do templo, né? De dentro. And Ezekiel runs E aí Ezequiel corre and he's ankle deep in the water. e ele coloca pé na água. He runs farther away from the temple. Aí ele corre para mais longe do templo He's knee deep. e aí ele está agora com água no joelho. He runs even farther away from Ele the vai mais um temple. pouquinho longe do templo And he's waist deep. e aí ele já está com água por aqui. And finally, E finalmente he's completely consumed. ele está completamente Out consumido, of control. totalmente fora de controle. Except he's in the river of God. Exceto que ele tá, a única coisa que ele sabe é que ele está no rio de Deus. I'm telling you people, Eu estou dizendo a vocês, pessoas, the farther away you get from the temple, de quanto mais longe você for do templo, the deeper the river flows. mais profundo o rio flui. Mais profundo o rio flui. Mais profundo o rio flui. Amém? Oh, we're doing this in here. Não, eu quero fazer isso aqui. But out there, Mas lá fora, uau! do you get it? Você entendeu? You're going to the other side. Você vai para o outro lado. Because when you go to the other side, Porque quando você vai para o outro lado, you'll be in the river. você vai estar no rio. So you can say to demons, be gone. Então você pode dizer para os demônios, vaza. You Não, can- vai embora. You can change communities. Sorry. Você pode mudar comunidades. Amen? Amém? Do you get it? Você entendeu? The storms will come. I As guarantee you. tempestades virão, eu garanto isso para você. But man, when you're in the river, Mas irmãos, quando você está no rio, anything's possible. tudo é possível. Anything's possible. Tudo é possível. Anything's possible. Tudo é possível. So don't be afraid. Então não fique You see, com it's when medo. you're dependent on Him Sabe, quando você está dependendo nele and consumed by the river e consumido pelo rio, that you'll start to see the miracles of God come. então você começa a ver os milagres de You'll see Deus people acontecendo. transform in a Você vê moment as in pessoas time. transformando num momento. I have a close friend, Eu tenho um amigo muito próximo. and he was running a very exclusive restaurant in the San Francisco area where E I ele, lived close ele é to. responsável por um restaurante na área de São Francisco, muito perto de onde eu moro. And this guy E esse rapaz, was esse homem, addicted to everything. ele foi viciado em tudo que você possa imaginar. Drugs, Drogas, alcohol, álcool, pornography. pornografia. He was addicted to addictions. Ele era viciado em vícios. He's a compulsive gambler. O camarada era jogador compulsivo. And he worked in this high-end restaurant. E ele trabalhava nesse restaurante de alto nível. And his little tiny sister, he'd gotten a job offer to Hawaii. E ele recebeu uma oferta de trabalho para o Havaí. And for him, that was like the ultimate place to go. E esse para ele era o lugar mais alto que ele podia ir. Mais All the incrível. drugs he could ever want, Ali teria todas as drogas que ele all the pudesse pornography, ter. every bad thing you could want, he could Qualquer get coisa there. ruim que ele quisesse, ele ia ter. And he got to live in Hawaii too. E aí He got to live in Hawaii too. e aí ele poderia viver no Havaí também. So he's getting ready to leave. Então, He's getting ready to leave town. ele estava to take pronto the para job. sair. Ele estava pronto para sair. It's okay. Tá tudo bem. Estamos vivos. And his sister and brother-in-law, E a irmã do seu sister and brother-in-law, married couple, Yeah. his sister and her husband, a irmã do cunhado, isso. Desculpa, obrigado. Uf. wow. Sorry. That was different. Yeah, thank you. And another couple were there. E um outro casal estava lá. And E então, they said to my friend Bob, e aí eles falaram pro meu amigo Bob. is there anything that we can pray for you about? We know you're going to leave and go to Hawaii. A gente sabe que você vai para o Havaí. Por acaso tem alguma coisinha que a gente possa orar por você? He's all dressed in his, he's the executive chef. E ele era um chefe executivo. So he's comping out all this food because he's leaving town. E aí ele está preparando toda essa comida que ele está, ó, And he says, indo well, embora.
I'm terrified of flying. E ele falou, puxa, realmente tem uma coisa que você pode orar, eu tenho medo de voar. So they get up right in the middle of the restaurant. E aí eles se levantaram no meio do restaurante. They get around him, they start laying hands on him. E aí começaram a ficar em volta dele, orar por ele. Ele lá no meio do restaurante. And he falls down on the ground in the E middle aí of the no meio do restaurant. restaurante ele caiu. And all of a sudden he has a vision of Jesus. E de repente ele teve uma visão de Jesus. And Jesus is pointing at him. E Jesus estava apontando para ele. Says, Bob, Dizendo, Bob, now you're working for me. agora você trabalha para mim. He got up, Ele se levantou, finished his shift, finished his work, levantou e terminou seu trabalho. went home, Foi para casa flushed all his drugs down the toilet, e jogou todas as suas drogas no vaso sanitário. poured out all his alcohol, E aí jogou fora todo o seu threw álcool. away all his pornography, E aí jogou fora toda a threw away pornografia. all his gambling forms, Jogou todo o sistema que ele tinha lá de jogo. and his girlfriend shows up. E a sua namorada apareceu. She says, Bob, what are you doing? Ela falou, Bob, o que você anda fazendo? Those were really good drugs. Aquelas drogas eram What are you, ótimas. you're crazy. Você tá maluco? He said, Jesus visited me in the restaurant E tonight. ele falou, Jesus me visitou no restaurante essa noite. So he sat up all night and read the Bible. Então eles sentaram, leram a Bíblia. Next day he goes back to the restaurant No dia seguinte ele voltou para o restaurante and starts preaching at them. e começou a pregar pro pessoal You're lá. all going to hell. You're Vocês all going todos to vão pro hell. You're all inferno, going to vocês vão hell. pro You're all going to inferno. hell. Probably wasn't the best thing to do. Bom, certamente isso não era a melhor coisa a ter feito. Didn't go to Hawaii Ele não foi para o Havaí and started working in the homeless shelter. e começou a trabalhar num abrigo para mendigos. Caio, viu uma água para Fast forward, E passou o tempo, 30 years later, 30 anos depois. he started building rehabs. 30 years later? 30 years later now. Uau. Então, 30 anos depois, ele está construindo casas. Yeah, he was in a one-step program. Ele teve num programa. You might need 12, but he needed one. Algumas pessoas precisam de 12 programas para sair mas ele precisou de um. He was done the first night. Ele já foi completamente liberto na primeira noite. In the last 30 years, Nos últimos 30 anos, out of his friends and himself, his own pocket, então, do próprio dinheiro dele, he's e de built seus amigos, 40 drug rehabs in Mexico. 40 what? 40 drug rehabs, drug Então, rehabilitation. eles construíram, ele e seus amigos construíram 40 centros de reabilitação para viciados. At the same time that he was pastoring a church. No mesmo tempo em que ele estava pastoreando uma igreja. How many want to do that? Quantos querem fazer isso? Yeah, right? Isso You want to aí. do so? Yeah. Claro, você quer fazer You isso. don't sim. even know this guy's name. Você nem sabe o nome Bob. desse camarada, o nome dele, a não ser que é Bob. He has a vision from God. He just retired from his church. Ele teve uma visão God de Deus told- agora e falou, se aposenta da tua igreja. God told him you're going to go and build 40 more rehabs in Mexico, all for women. Deus falou para ele, você vai fazer mais 40 centros de reabilitações, mas agora só para mulheres. He has all these guys from the Silicon Valley where I live. Eu vivo na área do Vale do Silício e ele tem conhecidos lá. They're all throwing money at E him. o pessoal tá botando dinheiro nele. They're not even saved. E eles nem são salvos, mas botam dinheiro nele, porque ele está fazendo esse trabalho. Go do your vision. Ele fala, vai seguir a sua do your visão. vision. Vai, faz a sua visão. So he goes down and builds the first women's rehab. Então ele foi e construiu o primeiro centro de habilitação para He mulheres. goes down there for the dedication. E ele foi lá para o dia da dedicar o local. The governor of Baja California is there E o governador estava lá, and his wife. e a sua mulher. Big ribbon out to cut it, cut the ribbon. Então tinha aquele negócio para você cortar aquela faixa All the women bacana. are already waiting to get in the E rehab. o pessoal estava já doido para entrar no centro de reabilitação. And God speaks to him E Deus falou com ele. and says, I want you to read the prayer of dedication of Solomon's temple. E ele falou, eu quero que você leia a oração de dedicação de Salomão pelo templo de Salomão. So he reads the dedication. Então ele leu aqueles versículos. And all these tatted up bad dudes from the rehab Então aqueles camaradas que têm
cara de mal, né, do centro de reabilitação, chorando. Governor's wife. E a esposa do governador. A little late, sorry. Okay, perfect. Hey. So he's on his way. Então, Outra ele aventura está no com seu God. caminho, uma aventura Another incrível 40 com Deus. rehabs. Says God's going to let me build 40 rehabs in the next 10 years. Então, Deus falou para ele, você vai construir mais 40 That's nos what's próximos in you. 10 anos. É isso que ele está falando para vocês. That's what's in you. É a He mesma was- coisa pode acontecer com vocês. He wasn't even looking for God. Ele nem estava procurando Deus. God just. Deus, vem cá, você trabalha para mim. How many people are on the other side like that you don't know yet? Quantas pessoas que estão do outro lado, como ele, e que você nem Don't conhece you want to ainda? pray for one of those guys? Você não gostaria de orar por uma dessas pessoas? Don't you want to pray for 10 of those Ou guys? talvez 10 desses que vão ser libertos e fazer coisas incríveis? Those are the people that are going to change the nation through your blessing, Essas são as pessoas que vão mudar a Through your nação prayers. através das bênçãos que vêm de through your você. guidance. Através da seu discipulado. Amen? Amém? You see, Jesus Sabe, Jesus is always looking for the one. está sempre procurando por uma pessoa. He's always looking for the one. Sempre por uma pessoa. Looking for the one. Jesus sempre goes procurando por uma and sees pessoa. the Gadarene Ele vai, olha o Gadareno and changes a community. e muda a comunidade. Jesus goes and visits the woman at the well. Ele vai e vê aquela mulher lá no We don't even really know her story, do we? poço What e muda aquela cidade. What happened to her after she had her encounter with Jesus? E o que aconteceu com ela depois que ela teve um encontro com Jesus? She drags him back to her friends, Ela voltou a falar com seus amigos and many people get saved e over the next couple of days. monte de gente em poucos dias foi salvo. End of story. Beautiful story. Uma história linda. No, it's not the end of the story. E não é o fim da história. Amém? Her name was Fotini. Her name was what? Fotini. Ah, o nome dela é Fontini. And Fotini Fontini came back voltou. and joined John's community of believers. John, the apostle John. Ah, the Apostle John. Ok. Então Fontini voltou e se juntou à comunidade de João, o apóstolo João. History says A história that she was diz actually at Pentecost. que ela estava no dia do Pentecoste. And she led her sisters to Christ E ela liderou suas irmãs para Cristo, and her sons to Christ seus filhos para Cristo, and went to northern Africa. e foi para o norte da África. And they estimate E eles estimam that she was a more prolific evangelist than Peter, James, and John put together. que ela foi mais bem sucedida como evangelista do que Paul? Oh, no. Não, Paul não. Peter, Peter, James, John, Pedro, João e todos esses apóstolos juntos. 3 guys. Três, Three guys. desculpa, só 3. Todos não, 3. Sorry. She has a dream when she's in northern Africa Ela teve um sonho quando ela estava no norte da that she needs to África, go back to the Roman Empire que ela precisava voltar para o Go Império back to Romano, Rome voltar para and Roma preach the gospel to e pregar o Caesar. evangelho para César. So she goes back. Então ela foi para Roma, She's preaching on the streets ela está pregando nas cidades and she shows up in the palace. e ela aparece no palácio. And she walks in and sees Caesar E ela vai lá e vê César and says, e diz, ele diz, "Are you ready to renounce the Nazarene?" você está pronta para renunciar ao Nazareno? She said, "I came here so you could meet the Nazarene." Eu vim aqui para que você possa conhecer o Nazareno. So he didn't know what to do with her. Então ele não sabia o que fazer com So he ela. talked his daughter into trying to bribe her. Daughter? His daughter, he had a daughter, Então ele falou com a sua filha. and to bribe her. So they put him in this room Então colocaram ela num quarto separado, with gold and silver, com ouro e prata, fine linens, com especiarias and his daughter brought her entourage in, e entourage. a group of all of her handmaids. Ah, ok. Ah, obrigado. Então, a sua filha trouxe um grupo de coisas que foram feitas para casa. Yeah, now it work. Now it work.
His daughter comes up to Fotini, Então a sua filha vem para Fontine and Fotini leads her to Christ, e Fontine lidera ela para Cristo. and her 100 handmaidens, E as 100 pessoas que estavam ali and they com give ela, all of the riches to the poor. e eles dão toda aquela riqueza para os pobres. Nero's so mad, Nero estava tão Caesar estava tão brabo puts her in prison que botou ela na prisão for a couple of years. por alguns anos. Everybody's coming to the prison. Então todo mundo estava vindo para a prisão. Everybody's getting healed. Todo mundo estava sendo curado. Everybody's getting saved. Todo mundo estava sendo salvo. They're coming from outside to visit her at the prison Eles because they want to know what's going on. vindo de fora para dentro da prisão para visitá-la. Caesar's so upset, Então César ficou tão brabo, brings her back, trouxe ela de volta. kills all of her friends, Então matou todos os seus amigos and leaves her to live. e deixou ela viver. And guess where Caesar puts her? E adivinha onde César colocou ela? He puts her in an empty well Colocou ela to die. num poço vazio para And she morrer. dies a little while later, E ela morreu um pouco depois, brokenhearted, com o coração quebrado, because she wasn't martyred for Christ. porque ela não foi um mártir para Cristo. How many untold stories are there out there like that? Então, quantas histórias lá fora existem como I believe essa? there's thousands. Existem milhares de histórias. I think in this next season, Nessa próxima temporada, God is going to anoint people like you and I, Deus vai ungir pessoas como eu e você. that our name won't be on a billboard, E os nossos nomes não Our vão name estar, won't be in super conhecidos. won't be on some paper. Não vão estar nos folhetos, nossos We're nomes. going to be the unseen people Nós vamos ser as pessoas que não são vistas of God, de Deus. going to people that nobody else wants to talk to, Indo a pessoas que ninguém quer nobody conversar. else wants to bless, Indo para pessoas que ninguém Nobody quer else abençoar. wants to heal. Indo para pessoas que ninguém quer curar. and you're going to change their E lives. você vai mudar suas vidas. And the only accounting you ever need to worry about E a única coisa que você precisa se preocupar realmente, para dar conta, is when you go to heaven. é quando você estiver no céu. Amen. Amém?